Novo México. Outono de 1875. O vento cortava o ar do deserto, levantando partículas de poeira e talos secos de grama que dançavam sobre a terra rachada como espíritos cansados de tempos antigos. O céu estava pesado, acinzentado pela poeira, e ao longe, nuvens se moviam, anunciando uma tempestade que nunca chegava. Las Piedras era uma cidade construída sobre teimosia e solidão, cravada entre cânions secos como um espinho na mão de Deus. Letreiros de madeira sobre os edifícios desgastados rangiam sob a força do vento quente. Na rua principal, a poeira se amontoava, e o som dos cascos de um cavaleiro que se aproximava se perdia no sussurro das folhas secas e no estalo das venezianas. Emília Álvares caminhava pelo meio daquela rua, segurando uma carta amassada na mão. O papel estava amarelado, as pontas queimadas de vela e a tinta borrada de suor e lágrimas. Suas mãos, calejadas e feridas pela corda áspera e pelas alças de madeira dos baldes, apertavam o papel com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Suas botas de couro, gastas pelas caminhadas diárias pelos campos, rangiam suavemente a cada passo. Nos ombros, um xale fino de lã, gasto em alguns lugares, que não a protegia nem do vento, nem dos olhares dos moradores. Eles a observavam por baixo dos chapéus e por trás das janelas sujas, alguns com curiosidade, outros com desprezo. Uma mulher sozinha, com uma menina ao lado, nessas terras, sempre era motivo de fofocas. Ao lado de Emília, caminhava sua filha, Clara, pequena, com olhos claros que ainda guardavam resquícios de ingenuidade infantil. Nos dedos, ela apertava uma boneca velha e acinzentada, com um botão faltando no lugar de um olho. Por baixo do chapéu, fios de cabelo escapavam, que o vento espalhava de forma caótica, como se quisesse arrancá-los e levá-los para a beira do deserto. Clara não dizia nada. Sentia a tensão no corpo da mãe, aquele silêncio trêmulo que não precisava de palavras para entender que algo de errado estava acontecendo. No final da rua, ficava o prédio do banco. Ron Trass, o dono da única agência num raio de 100 milhas, estava sentado atrás de sua mesa com as pernas despreocupadamente cruzadas sobre o tampo desgastado. Seus dedos, longos e finos como os de um pássaro de rapina, tamborilavam na capa de couro do livro contábil. Seu rosto era magro, com lábios finos curvados num sorriso que não chegava aos olhos. "Você está atrasada em 3 parcelas, senhora Álvares", disse ele com uma voz suave como mel, mas com uma lâmina escondida sob a superfície. "O último pagamento foi meio semana depois. Se eu fosse menos indulgente, poderia considerar isso um abandono por omissão." Emília ergueu a cabeça. Seus olhos eram escuros, profundos, e neles ardia uma raiva suprimida por anos de cortesia forçada. Ela cerrou a mandíbula. "O trigo será colhido em 2 semanas. Então pagarei." Trass inclinou-se, baixando a voz, como se estivesse oferecendo um favor. "Estou tentando ajudá-la, Emília. Você é uma boa mulher, mas boas mulheres não gerenciam fazendas sozinhas. Não neste país. Você precisa de um marido, alguém que dê peso ao seu nome, alguém que satisfaça os vizinhos e os livros contábeis." As palavras pairaram no ar como uma corda. Emília não respondeu. Seus dedos apertaram a alça da bolsa até o tecido velho quase rasgar. Ela se virou nos calcanhares, a saia roçando suavemente no chão de madeira. Saiu do banco sem uma palavra, sem olhar para trás. Naquela tarde, o mercado de Las Piedras fervilhava de vida. O cheiro de maçãs se misturava com o odor de poeira e suor de animais presos em currais improvisados. Em algum lugar na multidão, um estalo repentino ressoou. 2 homens corpulentos tentavam arrancar uma cesta de vegetais das mãos de um vendedor idoso. O velho gritava, mas sua voz se perdia no burburinho. De repente, apareceu mais alguém. Um homem alto, com um chapéu gasto, uma sombra de barba e um olhar que não revelava medo nem raiva.
Ele se aproximou calmamente. Seus movimentos eram seguros, equilibrados. Sem dizer uma palavra, desarmou um dos agressores. O outro forçou a recuar com o olhar. Devolveu a cesta ao velho e acenou com a cabeça, afastando-se como se fosse a coisa mais normal do mundo. Emília o observava do outro lado do mercado. Suas sobrancelhas franziram em pensamento. Ela não o conhecia. E, no entanto, em uma comunidade tão pequena, todos sabiam de todos. O homem desapareceu na esquina de um prédio, deixando no ar uma pergunta que ainda demoraria a encontrar resposta. Ao entardecer, Emília o encontrou novamente, perto do poço na beira da cidade. Ele estava enchendo sua cantil, e gotas de água escorriam pela sua nuca, deixando marcas molhadas na camisa desgastada. As mangas estavam arregaçadas, as mãos calejadas, mas os movimentos revelavam que um dia elas não foram destinadas ao trabalho pesado. "Você não é daqui", disse ela baixinho. Ele ergueu a cabeça, e um sorriso lento e ligeiramente surpreso surgiu em seus lábios. "É assim tão óbvio? Você ajudou o Sr. Gutierrez. Ele tem 3 filhos, e nenhum deles moveu um dedo." Ele deu de ombros. "Acho que não me importo de sujar as mãos." "Qual é o seu nome?" "Samuel Carter." "Você é casado?" Ele franziu as sobrancelhas. "Não, senhora." Emília olhou para Clara, depois de volta para ele. "Você fingiria que é?" Samuel lentamente pousou a cantil e olhou-a diretamente nos olhos. "Perdão? Seria apenas por algumas semanas. Preciso convencer o banqueiro de que não estou sozinha." Samuel não respondeu imediatamente. Ele ficou parado perto do poço com a cantil na mão, e gotas de água caíam de sua borda, batendo na terra seca. Ele olhou para Emília como se a visse pela primeira vez. Seus olhos eram escuros, mas não sombrios, mais profundos e atentos, como os olhos de um homem que já vira demais para se surpreender facilmente. No ar pairava o cheiro de poeira, suor e ervas que Emília carregava em sua cesta pendurada no ombro. Clara estava bem ao lado da mãe, segurando-se firmemente na barra de sua saia. A menina olhava para o homem com uma mistura de curiosidade e apreensão. Sua boneca pendia frouxa da mão, quase tocando o chão. "Você disse para eu fingir?" Samuel franziu as sobrancelhas. Sua voz era baixa e calma, mas havia um tom de cautela nela. Emília ergueu o queixo. "Sim", respondeu ela baixinho, mas com firmeza. "Serão algumas semanas. O banqueiro quer tirar minha terra. Preciso de alguém que o faça me ver, menos sozinha." Samuel desviou o olhar e olhou para o céu. As nuvens se moviam preguiçosamente, carregando a promessa de chuva que não vinha há meses. Ele passou a mão pela nuca, como se ainda estivesse pesando as palavras dela em sua cabeça. "Não sou ator", disse ele finalmente. "Não preciso de um ator." Emília apertou a alça da bolsa para esconder o tremor das mãos. "Preciso de uma presença. Alguém que esteja ao meu lado quando Ran Trask tentar me quebrar novamente." Samuel permaneceu em silêncio por um longo tempo. Ele olhava para o vazio, e seu rosto não traía nenhuma emoção. Finalmente, ele assentiu lentamente, como se tivesse chegado a uma decisão não sem luta. "Sou apenas um andarilho", disse ele baixinho. "Mas se isso ajudar, posso tentar." Emília soltou o ar, sem perceber que o havia prendido durante toda a conversa. "Obrigada", sussurrou ela. "Não vai demorar." "Senhora Álvares, se eu concordar, precisamos estabelecer regras." "Chame-me Emília." "Certo, Emília. Você precisa saber que não farei perguntas sobre sua vida, e espero o mesmo." "Acordo." "E para a menina?" Samuel olhou para Clara, cujos olhos agora se iluminaram um pouco. "Clara sabe que o pai dela não voltará. Mas as crianças precisam de alguém que possam chamar de herói, mesmo que por um momento." Samuel suspirou e guardou a cantil em sua bolsa. "Certo. Mas se eu for desempenhar esse papel, farei isso direito." No dia seguinte, Samuel apareceu no rancho.
Ele não veio com uma carroça, nem trouxe cavalos carregados de bagagens. Tinha apenas um cobertor enrolado no ombro e uma bolsa de viagem. Emília o esperava na soleira da porta com Clara, que se agarrava à sua saia. A casa dos Morales era velha, as tábuas rangiam a cada passo, e o telhado mostrava sinais de muitos reparos. No ar, pairava o cheiro de lavanda que Emília secava na janela. "É só isso?" perguntou ela, vendo seus poucos pertences. "Não preciso de mais nada", respondeu Samuel e entrou. Ela lhe deu um pequeno quarto com uma janela estreita voltada para o leste. O quarto estava vazio, exceto por uma cama simples e uma cadeira com pernas bambas. Samuel colocou a bolsa contra a parede e jogou o cobertor na cama. "Não preciso de muito espaço", disse ele calmamente. "De manhã vou levantar antes do amanhecer. Diga-me o que precisa ser feito no rancho." Emília sentiu uma pontada súbita de ansiedade. Tudo parecia muito fácil. O homem que ontem era um estranho, hoje andava por sua casa como se conhecesse cada canto. "Comece consertando a cerca na fronteira sul", disse ela depois de um momento. O vento derrubou vários postes. Samuel assentiu e saiu para a varanda. Naquela mesma tarde, os vizinhos começaram a fofocar. A velha senhora Foster, da fazenda ao leste, sussurrou para uma amiga: "A viúva Álvarez arranjou um homem." "Estranho", respondeu a mulher que estava pendurando a roupa. "Mas eles combinam, você não acha?" Na forja, Ezra Bell batia com um martelo no ferro incandescente e resmungou para seu ajudante: "Aquele sujeito tem boas mãos. Eu não sabia que a Álvarez finalmente encontrou alguém para cuidar da terra dela." Emília fingiu não ouvir. Ela continuava a se lembrar de que era apenas um jogo. Samuel era apenas um ator no papel de marido. Mas quando ela viu Clara correndo atrás dele no quintal, gritando alegremente: "Senhor Cowboy!", e algo se agitou em seu coração. Samuel ergueu a menina e a girou no ar, e o riso dela preencheu o espaço seco ao redor do rancho. Emília desviou o olhar e voltou para a cozinha. Ela precisava se lembrar de que não podia se apegar a esse homem. Não podia acreditar em algo que desde o início era para ser uma mentira. Na primeira manhã, Samuel levantou-se antes do amanhecer. Não foi acordado pelo galo, nem pelo sussurro do vento entrando pela janela mal vedada. Simplesmente não dormiu por muito tempo. Acostumado a vagar, a noites frias sob o céu aberto e a vigiar em lugares estranhos, ele se levantou silenciosamente, vestiu a camisa e saiu para a varanda. O ar estava pesado, cheirava a poeira e grama seca, e no horizonte estendia-se uma fina linha de luz anunciando um novo dia. Emília espiou pela cortina, vendo sua silhueta no poço. Ele estava curvado, puxando água com um balde, e depois a levava em direção ao galinheiro. A camisa colava em suas costas, úmida de suor, e o chapéu cobria seu rosto dos primeiros raios de sol. Ele não perguntou o que precisava ser feito, apenas agiu. Quando ela saiu para a varanda, Samuel já havia trazido 2 baldes cheios de água e os colocado perto das escadas. "Você não precisava", disse ela baixinho, mas sua voz soou mais áspera do que queria. "Eu sei", respondeu ele calmamente. "Mas se eu estou aqui, quero ser útil." Emília assentiu, sem adicionar mais nada. Virou-se para voltar à cozinha, mas de soslaio viu Samuel tirar um martelo e alguns pregos de sua bolsa de viagem. Ele se dirigiu para a fronteira sul do rancho, onde a cerca derrubada pelo vento estava há semanas. Nas horas seguintes, Samuel trabalhou sem descanso. Ele fincou novos postes, esticou o arame, consertou as tábuas rachadas. O sol subia cada vez mais alto, e sua pele adquiriu um tom avermelhado da poeira que pairava ao redor. Ao meio-dia, quando Emília lhe serviu uma jarra de água, ela viu Clara correndo atrás dele com um pedaço de pão na mão. A menina olhava para ele como para um herói de conto de fadas, e seus olhos brilhavam como não brilhavam há muitos meses. Samuel ajoelhou-se para nivelar a cerca,
E então Clara se aproximou. Você vai ficar aqui para sempre? Perguntou ela de repente, sua voz mal audível. O homem olhou para ela com um sorriso gentil. Talvez não para sempre, mocinha, mas por enquanto sim. Clara assentiu, como se isso fosse suficiente. Naquela noite, enquanto Emília lavava a louça na cozinha, pela porta entreaberta, ela viu Samuel limpando suas botas na varanda. Seus movimentos eram calmos, precisos, como se cada gesto tivesse um significado. Clara sentou-se ao lado, contando-lhe algo sobre a boneca que segurava nos braços. Samuel ouvia, balançava a cabeça, e então mostrou à menina como enfiar a agulha para costurar o tecido rasgado. Emília parou por um momento. O que ela via era estranhamente tranquilo. Um homem estranho em sua casa, com sua filha, e ainda assim parecia natural. Muito natural. Ela precisava se lembrar de que era apenas um jogo, um acordo temporário, que esse homem iria embora quando passassem as poucas semanas e sua dívida fosse paga. Mas seu coração não ouvia a razão. No terceiro dia, os vizinhos começaram a falar cada vez mais alto. A velha senhora Foster, sentada na varanda com um suéter e agulhas nas mãos, murmurou para um homem que passava. Um belo par esses dois. Estranho, mas bonito. Ezra Bell, o ferreiro com mãos grandes e olhos cansados, disse ao seu aprendiz, batendo o martelo na bigorna. Eu não sabia que a Álvares tinha arranjado um homem. Mas esse Carter, ele tem mãos para o trabalho. Emília ouviu essas palavras enquanto atravessava o mercado em busca de farinha e sal. Ela tentou não reagir, mas sua garganta estava seca. As pessoas vão falar. Para elas, não importa se é verdade ou não. Eles viram um homem em seu rancho, viram-no andando de mãos dadas com sua filha. Aos olhos deles, ela já era uma esposa. À noite, Samuel estava sentado no pequeno quarto que ela lhe preparara. Pela porta entreaberta, Emília viu a luz da lamparina a óleo. O homem estava sentado no chão, curvado sobre o sapato de Clara. O calcanhar de couro estava rasgado, e ele o costurava calmamente com uma tira de couro macio, cortada de seu próprio cinto de sela. Seus dedos se moviam com cuidado, e o quarto estava em um silêncio tão denso que se podia ouvir o tic-tac do relógio na cozinha. Emília se afastou sem dizer uma palavra. Alguns minutos depois, ela voltou, colocando uma pequena xícara de chá com mel na frente da porta. Ela não bateu, não falou. Apenas deixou a bebida e voltou às suas tarefas. Na manhã seguinte, a xícara estava lavada na prateleira. Samuel não disse nada. Ela também não. Mas no café da manhã, ele perguntou baixinho. Clara gosta de mirtilos? Gosta, respondeu Emília surpresa. Conheço um lugar perto do riacho onde eles crescem. Se me permitir, levarei-a lá à tarde. Emília assentiu. Quando mais tarde ela viu Samuel levantar Clara na sela e guiar o cavalo em direção ao riacho, seu coração bateu mais rápido. Por um momento, ela sentiu algo que nada tinha a ver com o acordo ou as parcelas a pagar. Era um sentimento silencioso e sorrateiro que ela tentava não nomear. As manhãs no Rancho Morales eram agora diferentes de algumas semanas atrás. O silêncio que antes pesava na casa como um cobertor grosso deu lugar a novos sons. O barulho do martelo, o riso de Clara, o rangido da porta aberta por Samuel ao amanhecer. Emília observava tudo isso da cozinha, com a mão apertada no cabo da velha cafeteira. Samuel levantava antes do primeiro raio de sol e trabalhava como se a fazenda fosse dele. Não perguntava o que deveria fazer, não esperava instruções. Os portões estavam consertados, os bebedouros dos animais vedados com resina de pinheiro e o celeiro arrumado como se nunca tivesse havido caos. Para Clara, ele se tornou mais do que um mero hóspede. A menina corria atrás dele, chamando-o por seu apelido infantil de Senhor Cowboy. No entanto, algo começou a incomodar Emília. Ela notou isso pela primeira vez à mesa da cozinha,
quando Samuel a ajudava a escrever uma carta para o fornecedor de Santa Fé. Ele escrevia calmamente, com uma mão firme, e sua caligrafia era tão regular e elegante que parecia ter saído da mão de um professor ou advogado. As letras se formavam em frases cheias de formalidades que soavam suaves demais para um cowboy simples. "De onde você conhece essa forma?" perguntou ela com cautela, olhando para as mãos dele, fortes, mas precisas, como as de um homem que antes segurava mais uma caneta do que um martelo. Samuel encolheu os ombros. "Eu trabalhei com contratos uma vez. Fui forçado a aprender certas coisas", respondeu ele calmamente, sem tirar os olhos do papel. Essas palavras ficaram gravadas na mente dela. Alguns dias depois, um vizinho, William Crow, apareceu no rancho, reclamando sobre a cerca que havia sido movida na divisa das propriedades. Emília saiu para encontrá-lo com os braços cruzados no peito, pronta para uma discussão. No entanto, antes que ela pudesse falar, Samuel saiu da sombra do celeiro, limpou as mãos na camisa e olhou para William com calma fria. De acordo com o título de propriedade de 1869, a divisa corre ao longo do riacho até o velho carvalho que atualmente está do nosso lado, disse ele, citando a lei de memória. Crow silenciou, estreitou os olhos e murmurou algo sobre advogados malditos com botas empoeiradas, e então se afastou sem uma palavra de objeção. Emília ficou atônita, sem saber o que dizer. "Como você sabe disso?" perguntou ela quando voltaram para o quintal. "Eu li, eu costumava ler muito", respondeu Samuel calmamente, levantando a madeira que pretendia rachar. Mas havia um silêncio em sua voz, que deixava mais perguntas do que respostas. À noite, enquanto preparavam os suprimentos para o inverno e colocavam frutas em potes, Emília se atreveu a fazer outra pergunta. "Você já viu os campos de lavanda perto de Yuma?" Samuel, em vez de responder normalmente, sorriu levemente e disse fluentemente em francês: "Les champs de lavande me rappellent la Provence." Os campos de lavanda me lembram a Provença. Emília congelou. Ela não entendeu todas as palavras, mas a melodia da língua era clara para ela. Francês. Nessas partes, ninguém falava francês, especialmente não cowboys andarilhos. Samuel rapidamente voltou ao trabalho, como se não tivesse dito nada em comum. Mas naquela noite, Emília não conseguiu dormir. Sentou-se na varanda com um cobertor sobre os ombros e olhou para o deserto, onde o vento dançava com os talos secos de grama. Seu coração batia descompassado. Quem era esse homem que conhecia a lei melhor que o prefeito, escrevia como um tabelião e falava línguas estrangeiras como se tivesse sido criado em salões europeus? Na manhã seguinte, enquanto Samuel empilhava fardos de feno no celeiro, Emília se aproximou em silêncio. Suas mãos estavam cruzadas no peito, e seus olhos já não tinham a doçura que ele conhecera nos últimos dias. "Quem é você de verdade?" perguntou ela sem rodeios. Samuel parou no meio do movimento, segurando o garfo. Seu olhar estava calmo, mas no fundo de seus olhos apareceu uma sombra que ela não vira antes. "Eu lhe disse, Samuel Carter", respondeu ele após um momento. "Isso é o que você diz, e eu quero a verdade", disse Emília com firmeza. O silêncio entre eles era pesado como o ar antes de uma tempestade. Samuel pousou o garfo, limpou as mãos na calça e olhou para ela com uma calma estranha. "A verdade é que eu tive outra vida, uma que não quero mais lembrar." "O que isso significa?" A voz de Emília estremeceu, mas não de medo. "Significa que tudo o que faço aqui é real, mesmo que eu não seja o homem que você esperava", disse Samuel baixinho. Emília não respondeu. Ela o observou por mais um momento, até que finalmente se virou e caminhou em direção à casa. Mas em seu coração, algo mudou. Talvez pela primeira vez, ela sentiu que o que deveria ser uma farsa estava se tornando muito real. O amanhecer sobre o Rancho Morales era diferente de antes.
O vento sussurrava suavemente entre os talos secos de grama, trazendo o cheiro da terra fria e anunciando uma mudança no tempo. Emília estava na varanda com uma xícara de café nas mãos. Seus dedos apertavam a alça com tanta força que a porcelana quase rachava. Seu olhar vagava para longe, na fronteira dos pastos, onde a silhueta de Samuel podia ser vista. Ele trabalhava como sempre, movendo-se com aquela calma que a irritava e a acalmava ao mesmo tempo. Desde aquela conversa no celeiro, um silêncio se instalara entre eles. Nem ele, nem ela voltaram ao assunto. Mas cada olhar, cada toque acidental de mãos era cheio de perguntas não ditas. Emília tinha a sensação de que há semanas eles estavam equilibrando-se numa linha tênue, e cada dia os aproximava do momento em que não poderiam mais fingir. A tarde estava tranquila, até que um cavaleiro apareceu na entrada. Emília o notou primeiro. O cavalo tinha pelo lustroso, cascos bem cuidados, e a sela era adornada com entalhes raros nessas terras. O cavaleiro desmontou com a graça de alguém que passou a vida inteira na sela, mas nunca trabalhou fisicamente. Ele usava um casaco de lã, cujo corte e material denunciavam uma coisa: riqueza. Samuel saiu do celeiro, limpando as mãos em um pedaço de pano áspero. Quando viu o homem, sua mandíbula apertou ligeiramente. "Olá, primo", disse o recém-chegado, tirando o chapéu. "Eu sabia que te encontraria num lugar como este." Emília sentiu um aperto no peito. Primo. Então, era alguém do passado dele. "O que você faz aqui, William?" A voz de Samuel era baixa, desprovida do calor que ela conhecia dos dias que passaram juntos. William varreu o olhar pelo quintal com visível desgosto. Parou o olhar em Emília, que agora estava na porta da casa, com Clara agarrada à sua saia. "Então esta é a sua nova vida?" perguntou ele. "Feno, poeira e uma viúva com uma criança?" Emília ergueu o queixo, mas permaneceu em silêncio. William aproximou-se, suas botas ainda impecavelmente limpas, apesar da poeira que se erguia do chão. "Samuel, o pai está prestes a desistir. Toda a empresa, o nome, a herança, tudo espera por você. Mas se você não voltar, se continuar brincando de camponês, vai se perder." "Eu já me perdi", respondeu Samuel secamente. "E sabe de uma coisa? Talvez essa seja a melhor coisa que poderia ter me acontecido." William estreitou os olhos. "Volte, ou será excluído do testamento. Sem herança, sem influência. Você será um ninguém." Samuel deu um passo à frente, ficando cara a cara com ele. Talvez seja exatamente disso que se trata. Ser ninguém, finalmente. Emília os observava da soleira da porta. Seu coração batia rápido, e seus pensamentos eram como fios emaranhados. Aquele homem, que ela havia deixado entrar em sua vida, não era apenas um andarilho procurando um teto. Ele era algo mais. Alguém que havia fugido de um mundo que ela nem conseguia imaginar. Clara puxou sua saia. "Mamãe, por que o Samuel está tão bravo?" perguntou ela baixinho. Emília agachou-se, abraçou a filha e olhou em seus olhos. "Às vezes as pessoas precisam lutar contra o que deixaram para trás", sussurrou ela. Samuel virou-se para Emília. Seus olhos estavam escuros, cheios de cansaço, mas também de algo mais. Um pedido de compreensão. "Você precisa voltar para dentro", disse ele gentilmente. "Esta não é a sua luta." Emília sentiu a raiva crescer dentro dela. "E talvez seja, porque se o que houve entre nós foi só um jogo, eu quero saber agora." Samuel respirou fundo, mas antes que pudesse responder, William riu friamente. "Ah, ele não te contou? Ele é só o filho de um homem rico que se cansou dos salões e resolveu brincar de vida de gente comum. Em breve ele vai sumir tão de repente quanto apareceu." Samuel virou-se para o irmão. Sua voz era calma, mas trazia uma ponta afiada. "Vá embora, William. Este não é o seu lugar." "Este é o meu dever", respondeu o outro. "E seu dever é voltar para a família, para o mundo real."
Samuel permaneceu em silêncio por um longo momento, então olhou para Emília. Aquele mundo nunca foi real. William montou em seu cavalo, varrendo o olhar pelo rancho uma última vez. Você tem até o final da semana. Caso contrário, você desaparecerá da história de nossa família. Quando ele partiu, a poeira ainda pairou no ar por um longo tempo, deixando para trás um silêncio pesado e sufocante. Emília estava na varanda, observando Samuel retornar ao celeiro. Cada passo dele era lento, como se carregasse um peso maior do que todo o mundo. Os dias seguintes no Rancho Morales se arrastaram em um pesado silêncio. Samuel trabalhava ainda mais do que o habitual, como se cada tronco de madeira rachado, cada prego martelado e cada saco de ração pudessem abafar os pensamentos que fervilhavam em sua cabeça. Emília o observava pela janela da cozinha, sentindo um peso crescente dentro de si que não conseguia nomear. Ela sentia que algo estava se aproximando, algo maior do que o banqueiro Run-Trass ou as fofocas dos vizinhos. Clara também sentia isso. A menina parou de correr pelo quintal com risadas alegres. Em vez disso, ela frequentemente se sentava à mesa da cozinha, desenhando círculos em folhas de papel empoeiradas. Desde a visita de William, até ela entendia que algo difícil de capturar havia aparecido em sua casa. À noite, quando o rancho era envolvido pelo cheiro de fumaça da lareira e pão recém-assado, Emília colocou uma pequena caixa na mesa. Dentro dela, jazia um anel simples de metal, o símbolo do acordo que eles haviam feito com Samuel. Sua mão o moveu delicadamente sobre a superfície de madeira, e seus dedos tremiam. Não podemos mais continuar com isso, disse ela baixinho. Sua voz não tinha raiva, apenas cansaço. Samuel, é hora de parar de fingir. Ele estava sentado à sua frente, com os cotovelos apoiados na mesa, o olhar fixo no chão. Não era fingimento, respondeu ele depois de um longo momento. Não para mim. Mas para mim era, respondeu Emília, embora até para ela fosse difícil acreditar. Não posso permitir que você perca tudo o que lhe é devido. Seu nome, sua herança, sua família. Samuel ergueu o olhar. Seus olhos eram escuros, e neles ardia algo que lembrava dor e teimosia ao mesmo tempo. Você acha que eu quero tudo isso? Você acha que isso me dá algo além de vazio? Dá-lhe um lugar que é seu, sussurrou Emília. Eu não posso te dar isso. Sou apenas uma mulher com dívidas e uma criança que pergunta todas as manhãs sobre mirtilos que não podemos pagar. Samuel pegou o anel e o girou por um longo tempo, como se estivesse pesando algo muito mais pesado do que um pedaço de metal. Para mim, seu rancho era mais meu do que tudo o que eu já tive, disse ele finalmente. Emília não respondeu. Ela sabia que se falasse agora, sua voz tremeria. Naquela noite, Samuel não dormiu em casa. O rancho estava silencioso, e o único som era o vento movendo as tábuas soltas no telhado do velho celeiro. Ele deitou-se no beliche, em meio ao cheiro de feno e madeira, olhando para as vigas do teto. Os pensamentos eram pesados, caóticos, dilacerantes como um tronco partido sob o machado. A lembrança do irmão retornava insistentemente. William estava lá, em seu elegante casaco, com a displicência de um homem que sempre conseguira o que queria. Samuel se lembrou de como ele próprio usava roupas semelhantes e se movia em um mundo onde um olhar valia uma moeda e os sorrisos eram vazios. Aqui, no rancho, ninguém perguntava seu nome. Ninguém media seu valor pelo peso da prata ou pela grandeza de sua fortuna. Aqui, ele era apenas um homem que consertava cercas, tirava a água do poço e lia contos para uma criança à noite. Mas isso seria o suficiente? Pela manhã, Run-Trass apareceu no rancho. Vestindo um terno escuro, com uma corrente de relógio brilhante, ele parou em frente à casa como um homem que já considerava o lugar seu. Atrás dele estavam 2 funcionários do banco, e perto do portão, alguns vizinhos curiosos se aglomeravam.
Senhora Morales, disse Rune, tirando o chapéu com um sorriso zombeteiro. Viemos para encerrar o assunto. É hora de assinar os documentos e entregar a terra. Emília saiu para a varanda, segurando Clara pela mão. Seu rosto estava pálido, mas seu olhar era firme. Em sua mão estava uma carta amassada do banco. Esta terra não está à venda, disse ela, e sua voz soou confiante, apesar do coração batendo forte. Run deu um passo à frente. A senhora não tem garantia, não tem marido, não tem ninguém para protegê-la. Tem sim, interrompeu uma voz que veio de trás. Todos se viraram para o celeiro. Samuel estava parado perto do portão, ereto, não com sua camisa gasta, mas com um colete e calças escuras e elegantes que denunciavam sua vida anterior. Seus sapatos estavam polidos, e em seu peito brilhava um broche com o brasão da família McCall. Sou Samuel McCall, disse ele claramente. Herdeiro da McCall Mining, marido legal da senhora Morales. A multidão congelou. As palavras de Samuel ressoaram no ar como um golpe de martelo. Run Trask estreitou os olhos. Isso é algum tipo de truque, disse ele com desprezo. Isto é a certidão de casamento, respondeu Samuel, tirando um documento do bolso. E este é o compromisso de pagar toda a dívida, com meus fundos privados. O funcionário do banco pegou os papéis e começou a lê-los, e Run perdeu a confiança por um momento. O senhor não pode fazer isso, gaguejou ele finalmente. Acabei de fazer, respondeu Samuel calmamente. A multidão ao redor explodiu em aplausos. A velha senhora Foster sorriu por debaixo do nariz, e Ezra Bell murmurou algo que soou quase como um elogio. Emília ficou imóvel, olhando para Samuel com uma mistura de choque e gratidão. Quando ele se aproximou dela e segurou sua mão, o coração dela batia como um martelo. Acabou o fingimento, disse ele baixinho. Mas Emília não tinha tanta certeza, porque embora ele tenha salvado o rancho, ela sabia que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Depois que Samuel anunciou para toda a vila que era seu marido, o rancho Morales permaneceu por um tempo em um novo silêncio. Um silêncio que não era vazio, mas carregava o peso das palavras recentes, dos olhares e das decisões. Emília estava na cozinha com a mão apoiada no balcão, olhando para uma xícara de café que já havia esfriado há muito tempo. Lá fora, ouvia-se o som familiar dos passos de Samuel na varanda, regulares e calmos, como se nada tivesse mudado. Mas tudo havia mudado. Samuel entrou, tirando o chapéu e colocando-o na mesa. Seus olhos, escuros como a terra depois da chuva, pousaram nela com tal intensidade que o coração de Emília bateu mais rápido. Eles permaneceram em silêncio por alguns momentos, que pareciam se estender ao infinito. Você deveria estar com raiva, disse ele finalmente, baixinho. Você deveria gritar que eu não pedi sua permissão. Emília levantou a cabeça. E você está pronto para ouvir que eu não quero o que você fez? Que eu não quero seu nome, sua fortuna ou seu mundo? Samuel respirou fundo. Estou pronto para ouvir tudo. Mas não minta para mim, Emília. Você não pode me odiar pelo que fiz. Por um momento, pareceu que o ar ficou mais pesado, como se o vento tivesse parado no meio do caminho para a casa deles. Clara já dormia em seu quarto, aninhada em sua velha boneca com o botão faltando. Lá embaixo, a lamparina a óleo ainda estava acesa, lançando uma luz quente nas paredes de madeira. Emília andou pela cozinha, seus dedos deslizando suavemente sobre o balcão, sobre as velhas marcas de faca, sobre os arranhões gravados por anos de trabalho duro. Samuel, começou ela, sua voz suave, mas incerta. O que aconteceu hoje é mais do que um acordo, você sabe disso. Samuel se aproximou dela lentamente. Ele não a tocou, não tentou encurtar a distância, mas em seu olhar havia tudo que Emília temia há muito tempo, uma proximidade que não podia mais ser afastada. Eu sei, respondeu ele baixinho. Mas se você quiser, eu irei embora.
Não agora, não amanhã. Apenas vou deixar você voltar à vida que tinha antes. Emília virou-se para a janela. Lá fora, o deserto afundava na escuridão, e o único som era o vento deslizando pelas gramas secas. Ela tentou se lembrar de como era a vida antes de Samuel. O silêncio na casa, o cansaço incessante, a luta a cada dia, e a consciência de que ninguém estaria ao seu lado em um momento de fraqueza. Agora era diferente. Ela se virou, suas mãos tremeram. "E se eu não quiser que você vá embora?" sussurrou ela. Samuel deu um passo em sua direção. Em seus olhos havia algo que a fez estremecer. Não certeza, nem força, mas um desejo tímido e profundo, como se ele próprio tivesse medo de ouvir essas palavras. "Emília", começou ele, mas ela o interrompeu, colocando a mão em seu peito. Ela sentiu seu coração batendo, rápido e irregular, assim como o dela. "Eu sei quem você é", disse ela. "Sei que você não é um cowboy simples. Sei que você trouxe um peso que não me pertence. Mas quando olho para este rancho, para Clara, eu não quero que você seja apenas uma lembrança." Samuel pegou a mão dela na sua e a apertou suavemente, como se estivesse segurando algo frágil que poderia se desfazer com um único erro. "Eu não vim aqui para fingir", disse ele com a voz levemente trêmula. "E se eu for ficar, é só porque você quer, não porque eu preciso." Da cozinha, eles se moveram para a varanda. A noite estava quente, e ao longe se estendiam os campos de trigo, movendo-se como um mar sob a luz pálida da lua. Emília sentou-se na velha poltrona, e Samuel se apoiou no parapeito. Eles permaneceram em silêncio por um momento, ouvindo os sons da noite. Finalmente, Emília olhou para ele. "Eu queria te expulsar do meu mundo", admitiu ela. "Eu me dizia que era só um jogo. Mas na primeira noite, quando você se sentou à mesa e deu a Clara um copo de leite, foi quando parou de ser fingimento." Samuel curvou a cabeça. "Foi quando parou de ser fingimento para mim também", disse ele. Seus olhares se encontraram. Lentamente, com cautela, Samuel estendeu a mão e tocou o rosto dela. Emília não recuou. Sua pele estava quente e seus olhos brilhavam com emoções não ditas. "Então talvez devamos parar de jogar de uma vez por todas", sussurrou ele. Emília assentiu e encostou a testa no ombro dele. Sentiu a tensão das últimas semanas desaparecer, e em seu lugar surgiu algo que lembrava paz. Naquela noite, enquanto Samuel estava sentado perto da lareira com Clara no colo, lendo-lhe histórias antigas em voz alta, Emília os observava do outro lado do quarto. Em seu peito crescia um sentimento que continha dor, alívio e uma estranha certeza. Não era mais a solidão à qual ela havia se acostumado. Era algo mais. A manhã sobre o rancho Morales era calma e suave, como se o mundo tivesse prendido a respiração por um momento. O sol subia lentamente acima do horizonte, derramando luz dourada sobre os campos secos de trigo. No quintal, o cheiro de fumaça da fogueira, pão fresco e ervas orvalhadas que Emília havia pendurado para secar na varanda. Era um dia diferente de todos os outros. Em toda a região, as pessoas sussurravam sobre isso há semanas. Os vizinhos, que antes mal notavam o rancho, agora se preparavam para a chegada, trazendo suas próprias cadeiras, mesas e até instrumentos. Para alguns, seria um evento cheio de curiosidade. Para outros, uma celebração comum. Para Emília, no entanto, era o momento em que sua vida se desfez e se reconstruiu. Emília estava no pequeno quarto onde passou a infância. Na cama jazia um vestido de renda creme, cuidadosamente dobrado por anos em um baú de cedro. Suas mãos tremiam enquanto ela abotoava os últimos botões, e seu coração batia mais forte do que quando ela se apresentou pela primeira vez ao banqueiro Ran Trass e tentou negociar um prazo para sua fazenda. Pela janela, entrava o cheiro do vento dos campos. No quintal, podiam-se ouvir as vozes das crianças correndo entre os bancos e o cheiro de pão fresco
que os vizinhos colocavam nas mesas. Clara, vestindo um vestido amarelo, corria com galhos de flores silvestres. Seu riso era como música. Emília olhou para seu reflexo no espelho. O rosto que ela viu estava cansado, com pequenas linhas ao redor dos olhos, mas havia algo novo em seu olhar. Esperança. Samuel estava do outro lado do quintal, tirando a poeira do paletó. Na cabeça, o mesmo chapéu velho que usava no primeiro dia em que apareceu no mercado de Las Piedras e salvou um velho estranho de um ataque. Alguém tentou persuadi-lo a usar um chapéu novo e elegante para aquele dia, mas Samuel recusou. Este já conquistou seu lugar, disse ele com um sorriso. Suas mãos estavam ásperas do trabalho no rancho, suas unhas curtas e limpas, mas sob a pele ainda se escondia a força de um homem que um dia vivera em um mundo completamente diferente. Quando viu Emília sair da casa, sua respiração ficou presa por um momento. Ela não era uma mulher de seus antigos salões, não usava joias nem luvas de seda, mas naquela roupa simples, ela parecia alguém que possuía toda a dignidade da terra em que pisava. Junto ao arco improvisado de flores silvestres e madeira, estava o velho pastor da cidade, segurando a Bíblia nas mãos. As pessoas se aglomeravam, algumas por curiosidade, outras por verdadeiro respeito. A senhora Foster, da fazenda a leste, ajeitava o véu de renda de Emília, e Ezra Bell, o ferreiro que antes resmungava algo sobre a viúva sem marido, agora estava ereto, como se quisesse encorajá-la apenas com sua presença. Samuel estendeu a mão. Emília a pegou sem hesitação. Seus olhares se encontraram, e no silêncio que se instalou por um momento antes das palavras do pastor, ambos sabiam que não era mais um jogo. O pastor começou a falar sobre confiança, sobre a terra, sobre como duas almas podem se encontrar em um lugar onde antes havia apenas solidão. Samuel segurava a mão de Emília com firmeza, mas não com força, e sim com a delicadeza de um homem que finalmente encontrou algo que não quer perder. Uma vez pensei que era rico, disse Samuel, antes que as últimas palavras da cerimônia fossem proferidas. Nasci em um mundo de prata e joias. Mas uma noite, uma mulher que eu mal conhecia me deu uma xícara de chá de gengibre e sorriu como se aquilo importasse. Foi então que entendi que riqueza não é prata ou casas de mármore. Riqueza é jantar na varanda, a risada de uma criança no quarto ao lado e o fato de que alguém espera por você pela manhã. Emília sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. Quando o pastor os declarou marido e mulher, a multidão explodiu em aplausos. As crianças jogaram pétalas de flores silvestres e alguém tocou uma velha guitarra, cuja melodia se espalhou pelo quintal como mel quente. Emília e Samuel ficaram imóveis por um momento. Então, ela se inclinou para ele e o beijou. Não foi um beijo para a multidão, não foi uma exibição, nem um gesto de gratidão. Foi uma confissão, simples e verdadeira. À noite, o rancho ressoava com risadas e música. Às mesas, sentavam-se vizinhos, compartilhando pão e lembranças. Clara corria com outras crianças pelo campo, seu vestido dançando ao vento como uma chama amarela. Samuel e Emília estavam à parte, no lugar onde começavam os campos de trigo. Observaram o sol se pôr no horizonte e o céu mudar de laranja para um azul profundo. Quando cheguei aqui, pensei que estava fugindo, disse Samuel baixinho. De deveres, de família, de tudo que me oprimia. E então entendi que não fugi. Vim para cá para finalmente ser eu mesmo. Emília sorriu levemente. Pensei que precisava de alguém para salvar meu rancho, disse ela. Mas na verdade, precisava de alguém que ficasse. Ele se inclinou para ela e suas testas se tocaram em um gesto suave que dizia mais do que 1000 palavras. O vento trazia o cheiro de trigo, fumaça da fogueira e os sons da guitarra. E eles sabiam que, mesmo que amanhã tivessem que lutar novamente contra a seca, o trabalho e os preconceitos humanos não o fariam mais sozinhos.
Se esta história tocou seu coração como o vento move as gramas no oeste, deixe um comentário, curta o vídeo e inscreva-se no meu canal para não perder mais histórias de coragem, amor e esperança que nascem onde a terra é mais difícil de cultivar.